Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo sejam com vocês, sejam bem-vindos ao canal Libertos pela Verdade. Nesse vídeo nós vamos compartilhar algo sobre a quarta autodeclaração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, quando ele disse: "Eu sou o bom pastor". Muito bem. Pastorear ovelhas sempre foi algo muito familiar para todo o povo de Israel, inclusive na época de Jesus, é claro. E também essa linda metáfora do pastor e da ovelha sempre foi algo muito conhecido, inclusive no mundo antigo. Algumas nações, os seus reis também eram chamados de o pastor do seu povo. E a metáfora, ela está baseada principalmente nessa relação de total dependência que a ovelha tem do seu verdadeiro pastor. De forma que uma ovelha sem um verdadeiro pastor, um bom pastor, ela não é ninguém. E a sua vida está fadada ao fracasso, à aflição, ao sofrimento, à exaustão, à morte. No Velho Testamento nós vemos que vários textos que nos diz que Deus é o pastor de Israel. Vejamos alguns exemplos aqui nos Salmos. No Salmo 79, versículo 13, nos diz o seguinte: "Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores." Salmo 80, versículo 1: "Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor." Então, quando o salmista diz que Deus é o pastor de Israel, ele está afirmando que Deus era o único que poderia verdadeiramente conceder a eles a proteção, a provisão, a direção, o cuidado e até mesmo a disciplina que a nação de Israel necessitava para ser uma nação próspera e feliz. De forma que todo o poder, todas as vitórias, toda a glória, toda a prosperidade que Israel pôde desfrutar em toda a sua história não é porque os israelitas tinham uma qualidade especial, uma capacidade que as outras nações não tinham, não era porque eles eram mais inteligentes, não era porque eles eram mais robustos ou tinham uma experiência de guerra maior, mas era porque Deus estava com eles. Também podemos dizer que sem o pastoreio de Deus, Israel estava perdido. Estava à mercê dos seus inimigos, e o Velho Testamento expõe essa verdade para nós em vários momentos na história, em que Israel deixou de ouvir a voz do seu pastor e se extraviou dos seus caminhos, e o resultado sempre foi que eles acabavam sendo subjugados pelo poderio dos seus inimigos. Então, quando o Verbo se fez carne, quando Jesus veio para habitar entre nós, a situação de Israel era de jugo. Estava sob o jugo do poderoso Império Romano, e os líderes da nação de Israel, na sua grande maioria, aqueles que Deus havia delegado a eles a função de pastorear o seu rebanho em nome dele, estavam corrompidos pelo poder, estavam vivendo uma religiosidade vazia, uma vida de aparência. Então aquele povo estava passando por um momento de grande aflição, de grande sofrimento. E há dois textos aqui nos evangelhos que retratam isso para nós muito bem. O primeiro está lá em Marcos capítulo 6, versículo 34, que nos diz o seguinte: "Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor." E Mateus 9, do 35 ao 36. "E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor." Mas então, quando o Filho de Deus, mas também agora o Filho do Homem, ele pôde contemplar aquelas multidões, ele pôde ver, os seus olhos puderam penetrar uma realidade que está muito além das verdadeiras intenções pelas quais aquelas pessoas estavam ali diante dele. Ele pôde ver algo que trouxe uma grande tristeza em seu coração, que moveu seu coração de uma grande compaixão. Ele pôde ver não apenas o estrago que o pecado fez na raça humana,
mas que aquele povo, o povo da aliança, há muito havia dado as costas para o seu verdadeiro pastor. E o resultado era que eles passaram a viver de modo semelhante aos povos das outras nações. Eles passaram a viver como um homem que não tem Deus. O homem que não tem Deus é uma ovelha que não tem pastor. Uma ovelha aflita de tanto procurar paz, mas não encontrando. Uma ovelha exausta de tanto procurar satisfação nas coisas deste mundo, mas em vão, não consegue encontrar nada. Não consegue satisfazer o buraco que está no seu coração, porque esse é o retrato fiel do homem caído. Então, aqui nessa passagem do capítulo 10 de João, Jesus está envolto novamente a uma grande multidão e o contexto é o seguinte: há poucos momentos atrás, ali no capítulo 8, no final do capítulo 8, depois de uma conversa muito tensa com aqueles fariseus, eles pegam nas pedras para poder apedrejá-lo e diz o texto, no último versículo, que ele se oculta e se retira do templo. Mas logo que ele se retira do templo, no capítulo 9, no começo, ele encontra um cego de nascença ali, nas portas ali do templo, ele cura aquele homem. E aquela cura traz realmente um tumulto no meio daquela multidão, porque aquilo era algo inédito, era algo muito grande. E os guardas então levam aquele homem para ser interrogado dentro do templo. Então ele afirma que quem o curou foi Jesus. E aqueles homens não aceitam, escorraçam ele dali. E Jesus está ali esperando aquele homem voltar para se apresentar agora a ele como Cristo. E agora esse é o contexto. Aí estão os discípulos de Jesus. Ali estão os fariseus que retornam ali cheios de ódio. E ali estão muitas pessoas impressionadas com aquele milagre. Jesus então, depois de dizer que ele é a porta por meio da qual todo aquele que passa é salvo e é colocado no caminho de se encontrar as pastagens, depois de dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância, Jesus então diz algo poderoso, ele diz assim: eu sou o bom pastor. E nessa pequena frase ele consegue unir duas verdades impressionantes. A primeira diz respeito àquilo que nós acabamos de dizer, que havia sido perdido no coração daqueles judeus, de que o eu sou, o Deus eterno, o Deus criador de todo o universo, Yahweh, Jeová, ele é o único que poderia apacentar a vida deles. Ele era o único que poderia tirar eles daquela vida de tamanho sofrimento, de aflição, de exaustão que eles estavam vivendo. Então a única esperança que eles tinham, a única saída era se arrependerem e se submeterem novamente ao eu sou. Mas a segunda verdade, ela é extremamente gloriosa e reveladora, porque ela diz que o eu sou, o bom pastor, aponta para aquele que estava diante deles de carne e osso, Jesus de Nazaré. Então vocês já podem ter noção da dimensão, do tamanho, do impacto que essas palavras causaram no meio daquela multidão. E Jesus continua no versículo 11 dizendo que o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. No versículo 12 ele começa fazendo a comparação com o mercenário. O mercenário era aquela pessoa que não era o dono das ovelhas, mas ele era uma pessoa contratada pelo dono para fazer um papel de pastor, mas ele não tinha compromisso com elas. Ele só queria saber do dinheiro, só queria se aproveitar da situação, de forma que se ele via um lobo vir na direção delas, ele dava no pé. Ele não colocava sua vida em risco, mas Jesus diz assim: mas eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, e o sentido aqui não é arriscar apenas. O sentido é literalmente entregar a sua vida por elas. Mas por quê? Que em Jesus havia em seu coração uma intrépida resolução de entregar sua vida pelas suas ovelhas. Primeiro, porque essa era a vontade do Pai. Porque o Pai amou o mundo de tal maneira que entregou, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E fazer a vontade do Pai era aquilo que governava, que sempre governou o coração do Filho. Segundo, porque essa é a vontade do Filho. Porque o Filho ama as ovelhas que ele recebeu do Pai. Ele deseja que elas sejam unidas a Ele eternamente. E terceiro, porque essa era a única forma para que as suas ovelhas pudessem ser curadas
de uma doença mortal chamada pecado, porque para que elas fossem unidas a Ele eternamente. O eu sou, o bom pastor, o leão da tribo de Judá deveria se fazer como um cordeiro imaculado, entregar a si próprio como um sacrifício perfeito no altar de Deus, a cruz do Calvário, para que todas as demandas da ira de Deus pelos nossos pecados pudessem ser satisfeitas plenamente e nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. O profeta Isaías, também chamado profeta evangelístico, há mais de 600 anos de Cristo, já havia profetizado que o Messias deveria ser um servo sofredor, dizendo assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Portanto, Jesus não morreu daquela forma tão terrível, sendo humilhado, rejeitado, cuspido, espancado, açoitado, crucificado por mãos iníquas, simplesmente porque ele se arriscou demais, porque ele não foi prudente, ele exagerou nas suas declarações tão contundentes contra o status quo daquela época. Não. Mas porque ele mesmo se entregou no momento certo, no lugar certo. Ele diz no versículo 18 aqui do capítulo 10 que ninguém tinha a capacidade, o poder de tirar a sua vida. Nem mesmo aqueles líderes judeus, nem todo o império romano com sua força, com seu poder, nem mesmo o reino de Satanás. Somente ele mesmo, que entregaria voluntariamente a sua vida por nós naquela cruz. Então, quando você lê o resto da passagem aqui do capítulo 10, você percebe que muitas daquelas pessoas não acreditaram nele. Alguns até disseram que ele estava endemoniado, que tinha enlouquecido. Mas por mais que aquelas pessoas o rejeitassem, por mais que eles continuassem odiando a Jesus, rissem da sua cara, Jesus afirma algo tremendo. Ele diz que ele havia recebido do Pai um rebanho. E nada poderia mudar essa verdade. Esse rebanho não é um rebanho qualquer. No versículo 16, ele vai dizer que esse rebanho não se restringe apenas a Israel, mas tem ovelhas que vêm de outros apriscos que ele irá conduzir. Todos eles ouvirão sua voz e o seguirão. Ele será o pastor de um só rebanho. Esse rebanho que está reunindo de todas as épocas, de todas as línguas, povos e nações. E uma coisa que ele enfatiza tanto é que ele conhece cada uma das suas ovelhas. E elas ouvem a sua voz e conseguem perceber, conseguem reconhecer que é a voz do bom pastor. Por isso elas seguem, porque elas sabem que o pastor, o bom pastor, ele sabe o que é melhor para elas. No versículo 27 ao 29, ele diz algo tremendo. Vamos ler aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A grande verdade que ainda está oculta deste mundo, mas que em breve será revelada, é de que não há nada que possa se comparar ao fato de ser uma ovelha pertencente ao rebanho do bom, do grande, do supremo pastor Jesus Cristo. Não há palavras nas línguas dos homens que possa expressar tamanho privilégio, tamanha graça, tamanho poder, tamanha alegria, do que isso significa. Por isso eu quero terminar esse vídeo dizendo a você que, independente da situação que você está passando hoje, você precisa descansar nessa verdade. São essas verdades que tornam a nossa fé inabalável. Porque esse pastor
que se fez cordeiro e morreu por nós, ele ressuscitou. E ele foi elevado ao lugar que está acima de todos, recebeu o nome que está acima de todo nome, e está entronizado, assentado à destra da majestade e reina pelos séculos dos séculos. E ele está cuidando de cada uma das suas ovelhas nos mínimos detalhes, porque ele tem total interesse na minha vida e na sua vida. Por isso Davi, quando ele pôde ver isso, ele disse: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque ele é tudo para mim. Por mais que eu passe por um lugar terrível, por mais que eu passe por um vale da sombra da morte, que lá é lugar de sofrimento, nesse mundo nós temos que enfrentar aflição, mas ele nunca irá nos desamparar, porque nada foge ao controle das suas mãos. Por isso descanse nessa verdade, sabendo que um dia toda lágrima será enxugada por ele mesmo. Nós encontraremos com ele numa situação, numa esfera onde nós não teremos mais sofrimento. Mas tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje diz respeito a essa eternidade que virá. Tudo isso que nós estamos passando hoje diz respeito ao trabalho dele por meio do seu Espírito, para nos apresentar naquele grande dia diante do seu Pai, dos seus anjos, como uma noiva linda, perfeita, imaculada, sem ruga, com a qual ele viverá eternamente. Que Deus te abençoe poderosamente. E até a próxima, se assim ele nos permitir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho